Olá, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar sobre 1991, 1992 e 1993 lá no Gastão, né? A escola que eu estudei e fiz o ensino fundamental. Em 1991, lá no Gastão, eu entrei na terceira série A. As professoras eram a Cristina Jardim e a Maria Luísa ou Maria Elizabeth, eu não me lembro ao certo. A Cristina Jardim era professora de português e de ciências, isso eu não esqueço. E a outra professora que eu não recordo o nome exato, estou na dúvida entre duas opções, ela era professora de matemática e de educação moral e cívica, que era uma mistura de geografia com história para os primeiros anos do ensino fundamental. A professora de Educação Moral e Cívica, ela pediu para fazer um trabalho sobre São Paulo naquele ano. Foi o ano que eu comecei a conhecer mais sobre São Paulo, a minha cidade e até meu estado, na escola pública. Isso foi uma coisa boa, louvável, né? A professora Cristina Jardim, ela era uma pessoa muito alegre e divertida, assim, né, com a sala. Às vezes fazia uma piadinha, mas também na hora de disciplinar eu comia o fígado dos alunos, assim, no bom sentido, né? Tem que botar ordem mesmo, não pode deixar desandar. Eu encontrei ela, a Cristina Jardim, acho que no Facebook, mas não falei com ela assim. Eu sei que é ela e ela tá bem diferente da minha época em 1991 para 2016, né? Acho que é importante a pessoa estar bem, ter uma boa saúde. E a profissão de professor é estressante e eu respeito, né, o trabalho do educador. Mas em 1991 eu lembro que no começo daquele ano eu estava um pouco, muito inseguro, né? Chorava fácil e tal. Depois eu desandei. Comecei a fazer bagunça na sala, andava com a turma. Tive o primeiro grande amigo, assim, colega mesmo, além da sala de aula, o Rodolfo. Eu fiz uma amizade muito boa com o Rodolfo. Ele vinha na minha rua, a gente brincava, ele fez amizade com os meninos da minha rua. Naqueles anos também eu fiz a primeira comunhão lá na igreja Santo Antônio dos Bancários, que é bem próximo da igreja do Castão Montinho, né? Andando pela rua Salvador Tolesano. Foi uma época muito boa, né? E teve um passeio pro zoológico nesse ano. Eu nunca esqueci desse passeio, né? Eu lembro da abelha sempre rodeando a latinha, né, aberta e mergulhou no refrigerante. Uma abelha morreu afogada no meu refrigerante quente lá no zoológico, acho que lá no Jabaquara. E foi a última vez, graças a Deus, que eu estudava de manhã, aquele horário ruim que entrava às 7, saía 11 horas, né? Antes um pouquinho do almoço, 11h30. Então saía de casa, nem tomava café direito, era leite com Nescau e depois já vinha para almoçar, né? E aí assistia a sessão da tarde, né? O que dava para assistir, também fazia lição, ficava na rua o dia inteiro. Eu vivi muito bem essa época, não tenho do que reclamar, né? Só não gostava de levantar cedo, só ia voltar a levantar cedo em 1997, então praticamente 6 anos depois, ou 5 anos depois. Em 1992 eu fui para a quarta série C, no andar de cima do Gastão, né? No primeiro andar, porque o térreo é o nível da rua, né? Ou deveria ser no nível da rua, já que você sobe para a escola por uma rampa. Em 1992 estava na quarta série C, era a professora Vânia, a Maria Helena e a Márcia. A Vânia e a Maria Helena eram muito meigas com os alunos, assim, mas davam bronca. A Vânia era a mais meiga de todas, não conseguia dar uma bronca em um aluno, mas dava advertência quando precisava, por escrito, né? E o aluno tinha que trazer assinado pelo pai, o responsável, né? Pelos pais ou responsável. E a Maria Helena era muito, assim, discreta, né? Ensinava a aula dela, conversava com os alunos, mas ela não ficou até o fim do ano, não. Ela foi substituída pela Salete. E depois, a Salete, bem no finzinho do ano, assim. E a Márcia. A Márcia teve aluno que mudou de sala por causa da Márcia. Com desculpa que ia estudar com o irmão gêmeo, sabe? Assim, mas eu respeito, né? Eu, não- eu também fiquei com medo dela, pedi pra minha mãe lá me mudar de sala, acabou tendo um efeito meio contrário. A Márcia pegou paixão, uma certa simpatia em mim. Ou seja, foi a primeira vez que eu convivi com uma professora que puxou meu saco o ano inteiro.
E os alunos viam, os colegas viam, eu ficava muito sem graça com isso, eu ficava constrangido, ou seja, deu tudo errado. É, era para mim mudar de sala, né? Não ter a Márcia como professora. Mas aí acabei ficando e depois um outro vizinho meu na quarta série C, um outro vizinho meu aqui, amigo de infância, o Rodrigo, ele mudou, saiu do Salesiano e foi pro Gastão. E aí, qual sala que botaram ele? Quarta série C, depois desse incidente de eu querer mudar de sala. O que que aconteceu? Eu e ele íamos e fazíamos as coisas juntos, fazíamos trabalho, ou seja, foi um ano espetacular em diversos aspectos. E eu vivi muita coisa boa, eu ia nos bancários, né? Fiz muitas amizades, conheci muitas pessoas além do aqui do Lausanne. Frequentei muito o bairro dos bancários nessa época, assim, intensamente. Era, me sentia em casa, né, naquela região. E no final daquele ano eu comecei a aprontar muita bagunça, assim, né? Andei com uma turma meio desajustada, assim, os meninos que gostavam de ficar rabiscando paredes, né? Teve gente que até dessa turminha que eu tava andando que foi expulsa da escola porque um deles atacou uma camisinha cheia de água na cara de uma aluna. Mas o cara já tinha muita coisa nas costas, né? Advertência, suspensão. Não adianta falar com certas pessoas que se julgam acima do bem e do mal, né? E isso vale para qualquer idade às vezes. Então a escola dava chance, mas uma hora não tinha mais chance não. Aí tinha que mandar embora mesmo. Mas eu não tive mais notícia e eu acho que amizade, eu não prefiro definir isso como amizade não. Acho que foi uma relação de ocasião, né? Um relacionamento ali, né? Envolvimento. E graças a Deus eu tive pessoas que me orientaram para o melhor caminho. E 1993 foi a quinta série C, do outro lado do corredor, oposto a essa minha sala. A minha sala da quinta série C vai ser a mesma sala, o local físico da sexta série D, em 1994. A quinta série C dava para ver o balneário, a piscina do balneário, no Gastão. Às vezes a gente via os meninos pulando lá, né? Não na hora que eu estudava, eles não invadiam, eles invadiam depois das 3 horas lá. Na quinta série C eu tive como agora professora de português eu não me recordo, mas a matemática acho que era a Bárbara, professora de história era acho que a Sônia ou a Helena, não lembro ao certo. Eu já não consigo me lembrar do nome. O professor de ciências eu tenho quase certeza que era o Cassim. E professor de educação física também não lembro o nome. Acho que tinha educação física. É Leonete. É Leonete, lembrei. Porque eu quase repeti de ano por causa de faltas em educação física. Eu extrapolei o limite de 25, ela me obrigou a compensar, fazer trabalhos para não ser reprovado. Mas ela foi justa comigo e eu acho que eu também fiz o que eu tinha que fazer para chegar na sexta série, né? Mas não era nada difícil. Eu reprovei não, quase reprovei porque no horário da educação física dela eu tinha que ir no dentista, na fonoaudióloga. E aí conversou e tal, ela me deixou fazer em outro horário, mas aí eu faltei, coisa e tal. Era aquela aula que era antes da aula e dava uns problemas, né? Não queria ir. Era uma época muito tranquila naquele bairro, mas tinha que ficar esperto. Não era muito bom às vezes em determinadas épocas ficar andando sozinho por ali, não, sabe? Tinha muita coisa estranha acontecendo. Hoje tá muito mais tranquilo, né? Tem uma base da PM na região, deu muita tranquilidade, mas não diminui, não acaba, quer dizer, não acaba, diminuiu, mas não acaba com problemas relacionados à violência ou criminalidade. Aí, 1993 foi um ano muito bom, foi quando eu comecei a gostar de futebol. E aí, é, eu jogava futebol lá na escola, em casa, era o dia inteiro futebol. E eu era perna de pau, como eu não jogava bem, meus amigos pediam pra. Meus amigos, meus colegas, a turma do futebol pedia pra eu ficar no gol. E eu tomava muito gol, defendia pênalti, quando defendia ficavam com raiva de mim, quando não defendia os pênaltis também ficavam com raiva, então eu acho que era muito. Qualquer coisa que eu tava fazendo era motivo. Então eu também não me entusiasmei muito como jogador, não. Eu gostava mais de torcer, né?
E foi uma época boa. O São Paulo foi bicampeão da Libertadores. Eu cheguei a ser São Paulino e no ano seguinte eu mudei de time, virei cruzeirense. E só simpatizo com o Cruzeiro Esporte Clube de Belo Horizonte até hoje. E eu gosto muito disso, né, do futebol, mas não tenho entusiasmo em acompanhar ultimamente não. Mas espero dias melhores para o futebol brasileiro em todos os aspectos. E o Gastão, assim, eu tenho muita saudade. Eu aprontei muito nessa época, né? Mas foi um ano que eu comecei a ver que você se afasta às vezes das pessoas. Tem gente que se afastou de mim naquele ano e que eu fui reencontrar 8 anos depois e já não é mais a mesma coisa. As pessoas têm uma certa falta de consideração, né, pelo que se vive. Eu não crio expectativas. Hoje eu pauto as relações com maturidade, com sinceridade. E eu acho que é isso que vale, né? Ser sincero pro bem ou pro mal é o que dá mais estabilidade hoje nas relações. Bom, é isso. Mas, assim, que eu tiver alguma lembrança mais exata, eu vou escrever no blog também do Gastão. Visite, tá aqui embaixo, né, o link e dê sugestões que eu possa contar mais histórias do Gastão se tiver alguma relação por acaso, se eu convivi com você, eu conseguir puxar alguma história, pode comentar aí que eu vou tentar elaborar um vídeo aqui. Faço isso daqui quando eu chego do trabalho, então nem sempre é fácil, né? Nem sempre eu tenho tempo, mas eu agradeço a atenção. Obrigado e até a próxima. Valeu!